Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esporte. Chegou a hora da metralhadora, aqui trazendo as notícias. Vamos falar do CRB, que joga hoje à noite em frente ao Goiás. O time esmeraldino que está sem perder na temporada, hein? O Galo também. O Galo que só empata. Hoje é o dia. E eu tô sentindo que o meu CRB vai passar de fase. Você viu o meu Vasco ontem? Quanto é que foi o Vasco e o Serra ontem? A chinela cantou no jogo do América de Natal, hein? Atenção, a chinela cantou no jogo Foi a torcida do América de Natal, esculhambando o estádio lá tudinho. É, meu filho. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes da rodada de ontem da Copa do Brasil. Vamos falar também da preparação do CRB, que encerrou os trabalhos para enfrentar o Goiás. Vamos falar do CSA, que segue trabalhando para também a sequência de competições da temporada, visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui nos estúdios nós vamos falar de nutrição esportiva com Rinaldo Caporal. Você vai saber daqui a pouco quais os alimentos, se existe vilão na alimentação que acaba contribuindo também para o baixo rendimento de atletas, para a melhoria do desempenho. Tudo isso você vai saber aqui no Canal Esportes. Além da presença do Louro José. Mas está se abrindo, é? Ele entra no ar se abrindo. Já pensou, bicho? Começou. Por quê? Rapaz, tem que me enaltecer. Enaltecer por quê? Por tudo. Por quê? Olha a magnitude. Magnitude de quê? Ó, magnitude. Quando ele bota esse olhar pra cima, ele tá processando o que vai dizer. Exatamente. Vin Diesel, daqui a pouco você vai estar com a gente, beleza? O Márcio Andrei, eu, Alexandre Lino, todos os convidados e daqui a pouco muitas notícias do esporte, porque você já sabe, está no ar. O meu, o seu, o nosso. Calma. Canal Esportes. Ao vivo, pelo portal GazetaWeb.com, você acompanha a nossa programação com tudo em alta definição. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25, você liga, o contato é direto com a produção do programa. O nosso WhatsApp é o 981079872. Mande suas mensagens, contato direto com a produção do programa e por lá você também traz a sua sugestão de pauta, principalmente na área de esportes. Nós vamos cobrir esse evento para você. Vamos também, durante o programa, lembrar que o aplicativo TV Mar está disponível para todas as plataformas. Em seu smartphone você baixa, é gratuito e neste exato momento você baixando, você já assiste a programação da TV Mar Canal 25. Não é necessário apenas ser assinante NET para poder assistir a nossa programação. Você tem um aplicativo TV Mar, você tem um portal GazetaWeb.com, tem muitas notícias e também meios, mecanismos para poder acompanhar a nossa programação. Lembrando que o Canal Esportes, apresentado por esse amigo de vocês, pelo Alexandre Lino também, apresentado de segunda a sexta-feira, de 11h30 até as 12h30, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a programação da TV Mar. As nossas redes sociais você coloca aí também disponíveis: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rapidinho, daqui a pouco tem fotos dos bastidores de cada programa. Você quer saber o que rola nos bastidores de cada programa? Dá uma curtida, um joinha nessas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo, porque aqui a TV Mar Canal 25 faz a diferença. Como no Canal Esportes. Já tomei conhecimento que tem uma galera querendo copiar aí, Márcio. Já colocou câmera para falar, andou falando bobagem no ar, foi. Eu fico feliz. Diz que tem uma TV lá no Crato, no Ceará, que está copiando a gente. Ah, isso é ótimo. Não é? Porque o que é bom tem que ser copiado. Tem que ser copiado. E se precisar de dica, pode nos contactar. Tem uma TV lá no Crato que está copiando. Colocou até um cinegrafista para poder participar também com o cara lá. Ah, rapaz, o negócio então tá evoluindo, né? Tá evoluindo. E eu acho isso muito legal. Achamos. É porque daqui a pouco a gente deita aqui no ar, né? Vamos ficar aqui no estúdio bolando para um lado e para o outro, soltando uma piada com um, piada com o outro, mistura os assuntos, faz aquela misturada e o programa fica gostoso, pô. Deu uma ótima ideia. Sai daquele gesso, não é verdade? Com certeza. Vamos falar um pouquinho do CRB. Hoje à noite, CRB Goiás, né? E aí? E aí, jogo dos invictos, né? Aí a burra para. Primeiramente é essa situação. Quero saber o seguinte: CRB ganha ou não ganha? Lembrando que o Goiás está de volta à Série A, né? CRB, Série B. Mas tem tudo para ganhar também. Por que não? Então. Ontem eu pedi o elenco do Goiás, aí a galera da imagem ficou devendo aí, né? Pedi o elenco do Goiás, a galera ficou devendo. Não sei o que aconteceu. Eu não sei. Eu vim de azul hoje em homenagem ao meu CSA. Em homenagem ao meu azulão. Essa é velha. Você deveria ser preso. Por quê? Por quê? Mente muito, canhão. Mente muito. Tá primeiro. Você tá me chamando de mentiroso. Não, primeiro não pagou, nem vai pagar aquela quentinha que você perdeu, Paulino.
para que o Lino possa pagar aquele passaporte. Esse rapaz tá querendo o quê? Me desmoralizar aqui no ar, é? Não, estamos sendo realistas. Corta o microfone dele. Não, Corta o microfone dele. Corta o microfone dele, o senhor vai sair do ar também. Vou tirar o senhor do ar. Não, se aquiete. Se aquiete. Tira ele do ar, senão eu vou tirar ele aqui. Entendeu? Vai pra cá, ficar aqui no plano 3D. Olha só, quero convidar agora para poder falar de nutrição esportiva. Você não participa mais hoje aqui. Tá fazendo cartaz pro convidado? Responda a pergunta. Que pergunta? Daqui a pouco. Rinaldo Caporal, vem pra cá, meu parceiro. Vamos bater um papo com a gente. Deixa esse rapaz de lado aí, que não acredito em nada que ele falou, não. Como é que tá? Bem? Bom demais. Falar de nutrição esportiva, né, rapaz? Eu acho que a nutrição hoje ela tem ocupado um espaço relevante. Hoje não, sempre ocupou, mas hoje de uma maneira mais relevante na vida dos atletas, na vida do cidadão comum, daqueles que praticam esportes, seja profissional ou amador. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua área e fique à vontade aqui também na TV Mar. Seja bem-vindo. Sem dúvida. Obrigado pelo convite, pessoal. E com relação à nutrição esportiva, é o seguinte... hoje em dia ela está em alta, né? Todo mundo quer saber qual é o melhor suplemento para se tomar, qual é a melhor conduta para se fazer, tanto praticantes de atividade física quanto atletas em si. E com relação ao meu público, ele é muito heterogêneo. Eu sou conhecido por atender bastante atleta, mas também atendo praticantes de atividade física, pessoas que querem melhorar um pouquinho a saúde, talvez esteja com um colesterol um pouco alto, Sim. talvez querem emagrecer um pouco, pessoas normais também. E também atendo alguns atletas, inclusive alguns deles estiveram aqui também da entrevista. Isso é muito importante, né? Demais. Rinaldo, eu gostaria que você falasse dessa ideia. Eu sei que cada caso é um caso, são aspectos relativos e os assuntos geralmente são complexos. Sim. Mas a maioria dos deslizes que as pessoas que você atende cometem com alimentação, o trato com alimentação, eu gostaria que você falasse qual a maioria dos deslizes que nós muitas vezes cometemos. Então, eu acho que, na verdade, os maiores deslizes não estão nem nas condutas em si do que as pessoas estão comendo, mas na informação que está sendo propagada por aí, né? Hoje em dia tem muito mito acerca da nutrição, tanto na nutrição esportiva, mas na nutrição em geral. E uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e isso acaba gerando uma confusão muito grande. Sim. Eu brinco que durante a minha consulta, eu acho que eu gasto uns 30 a 40 minutos só para quebrar esses paradigmas. E muitos desses mitos, como por exemplo, precisa fazer tal coisa para emagrecer, ou precisa tomar tal suplemento para atingir aquele objetivo, isso, na verdade, eu acho que é a maior, digamos assim, dificuldade que eu vejo no meu dia a dia. Eu vou perguntar ali, vou fazer uma brincadeira depois que o Lino tirar a foto, vou pedir a participação do meu produtor e apresentador Alexandre Lino, que é tão competente como qualquer outro apresentador da TV brasileira, para que ele lá no suporte, lá atrás, Lino, você vai buscar alguns alimentos que eu gosto, que você sabe que eu gosto, para que eu possa aqui, com o Rinaldo Caporal, dizer para ele se é verdade, se é um mito essa história. A gente vai pegar a imagem ali e dizer, eu gosto, por exemplo, de buchada, rabada, mocotó, farinha. Eu quero saber dele. Frango não. Gosto de galinha. Galinha guisada, entendeu? Bom, então é essa ideia, Rinaldo, que eu passo, por exemplo, eu sou uma testemunha viva da coisa. Videlã é conhecido como o sanfonão do Luiz Gonzaga. Porque tem hora que ele cresce que fica do tamanho dessa TV, tem hora que ele fica fininho também. Eu sei que muitas vezes as questões emocionais, ela contribui para a maioria das pessoas, mas alimento, cuidado com o alimento em termos de alguns mitos que são colocados. O que é que você poderia dizer para quem tem esse tipo de trauma? Então, vamos falar primeiro de emagrecimento, já que você levantou essa questão. Essa flutuação de peso que você teve, a única explicação científica para isso seria porque teve períodos que você estava comendo um excesso de energia e os períodos que você decidiu emagrecer, voluntária ou involuntariamente, você decidiu cortar calorias. Com relação a esses alimentos que você citou, todos os alimentos, tanto esse que você citou quanto os demais, até alguns que são considerados junk food, que não tem um valor nutricional muito grande, eles podem ser consumidos. A grande questão é qual a quantidade que você está consumindo. Isso é muito importante, porque esses que você citou e tantos outros, via de regra, eles têm uma densidade energética maior. E o que seria esse conceito? O conceito de densidade energética seria o conceito do volume que ele ocupa no seu prato e da quantidade de calorias que ele tem. Esses que você citou, ele tem um volume pequeno, porém eles têm muita caloria embutida. Entendi. Então, o ideal seria tentar parear esses alimentos numa quantidade menor com outros alimentos com volume maior, com uma densidade nutricional maior, como vegetais, tubérculos, Sim. enfim, para tentar controlar
esse aporte energético. Aquele cara que muitas vezes fica com a consciência pesada. De repente o Lino começou a fazer a dieta hoje. Aí fica agoniado já durante uma semana para ter resultados. Cortou meio mundo de coisas, só está comendo folha. Dia e noite tomando shake. Dia e noite. Aí quando chega na segunda-feira vai para a balança. Aí terça-feira deu uma carreirinha na praia, na balança de novo. Aí quarta-feira deu uma caminhada para o trabalho, balança de novo. Esse fato de deixar o cara bitolado, Rinaldo, isso também prejudica o cara? Demais. Nesse exemplo que você citou, o Lino, a dieta dele tem um prazo de validade muito curto. Ele talvez vai conseguir perder peso, mas... Na primeira semana. Exatamente. Vai durar 1, 2 semanas ou alguma coisa no sentido... Experiente o Lino, tem carteirinha também. E depois ele vai jogar a toalha. Por quê? Já não porque... comecei, terminei, já comecei. Também. Tamo aí. Estamos juntos, Lino. E não porque ele careça de força de vontade ou porque seja uma questão de fraqueza mental, é porque realmente é fisiológico. Os hormônios, a gente pensa que a gente tem livre-arbítrio, mas, por exemplo, se os hormônios da fome dele começarem a subir de uma forma exponencial, ele não vai ter controle sobre as ações dele. Então, talvez ele consiga fazer por 1, 2, 3 semanas, até um mês, e depois os hormônios vão ficar tão grandes, como grelina e leptina, que ele vai querer devorar até o reboco da parede. E aí você vai recuperar o peso todo. Vai lá, Lino, pergunta aí. Eu tinha uma pergunta para fazer aqui. Claro. Batata doce e frango é a saída para todos os problemas da vida? Não, não é. Você gosta? A pergunta que eu sempre faço é: você gosta de batata doce e frango? Uma vez. Não, uma vez por semana dá pra... Eu quando como geralmente quando estou de dieta, como com casca e tudo, velho. Mas eu vou dizer, não negocinho sem graça. existe alimento mágico. Batata doce é um bom alimento, assim como o frango, mas existem outros substitutos que podem ser utilizados. A própria carne, por exemplo. Batata inglesa, que é amarelinha, você pode comer, inclusive, numa quantidade maior do que a batata doce, se a gente equivaler à quantidade calórica dos dois. Entendi. Não tem problema nenhum de você comer a batata inglesa, ou um arroz, ou o que quer que seja. Não tem problema nenhum. Isso é você, Márcio. Tá Isso é vendo, você. Márcio? Márcio, por favor, faça a pergunta Márcio, aí. vem pro seu posto, vem pro seu posto. Faça a pergunta aqui. Estamos conversando com o Rinaldo Caporal, falando justamente de nutrição esportiva, dando um show de nutrição aqui pra gente. Ele que trabalha com muitos profissionais, atletas e está nos concedendo aqui essa grande entrevista para você, telespectador. Mande suas mensagens, tá certo? No 981079872 para o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida para saber. O ovo é algum tipo de problema também para a saúde das pessoas? Refrigerante, não é problema? Márcio, a pergunta é com você. Daqui a pouco o Rinaldo responde. É o seguinte... Por que você está sorrindo, Eu bicho? tô rindo, mas o negócio é sério. Vamos falar coisa grande. O touro, ele só come mato, né? Ela falou em mato aí. O touro come muito mato e ali o cara é robusto e tal. Existe essa probabilidade da pessoa ingerir muita vegetal, eliminar a suplementação e ter um doping natural? É uma pergunta interessante que você fez. Apesar de você, eu e o Vanderlan também sermos mamíferos junto com o touro, ele é um herbívoro. Ele tem uma enzima que ele consegue digerir a parede celular das plantas e transformar aquilo em energia. Nós carecemos disso. Então, toda planta que a gente ingere, a parede dela, que o touro iria utilizar para fazer energia, nós não iremos. Vegetais, como as folhas, por exemplo, são ótimos alimentos para a gente aumentar o volume do prato e, indiretamente, a gente comer menos caloria. Por isso que é tão importante tentar inserir frutas e vegetais em todas as dietas. Não só naquelas que a gente deseja perder peso, mas também, se você quiser viver mais, é uma ótima maneira de fazer isso. Rinaldo, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o amigo é a seguinte. Você, de repente, começa a entrar numa dieta, tá ali se preparando e aí começa a diminuir alimentos. Não começou atividades físicas. Ok. Por que dá uma sonolência, muitas vezes, na pessoa? Eu, por exemplo, tenho esses reflexos. Eu me sinto mais sonolento, às vezes eu me sinto mais fraco, como se tivesse com a minha energia sendo sugada no final do dia. É bem interessante essa pergunta. Primeiro, essa resposta é bem individual. Tem pessoas que não têm nenhum problema com relação a isso. No entanto, o que potencialmente aconteceu com você é o seguinte: você tem um gasto energético, que é por aqui,
E você devia estar comendo muito abaixo dele. Sim. Então, o corpo, consequentemente, ele começa a ter alguns sintomas, como sonolência, fadiga, etc. E o método de você tentar conciliar isso com o programa de emagrecimento seria de causar um déficit energético, no entanto, não tão grande e que seja sustentável. Entendi. E essa palavra, sustentabilidade, se você fizer qualquer coisa muito drástica e que tem um prazo de validade curto, você vai ficar naquele efeito sanfona que a gente tinha mencionado no começo. Rinaldo Caporal aqui com a gente. Rinaldo, esse valor vamos colocar esse prato aí que eu preparei, tá aqui na tela já. Inclusive, em dia de jogos, eu gosto muito também, viu? Em dia de jogos. Eu comi um caranguejinho, dia de jogo, entendeu? Aí eu pergunto pra você, valor nutritivo do caranguejo, ele sendo ensopado, sendo feito de qualquer maneira, por favor. O caranguejo é uma ótima fonte de proteína, assim como qualquer fruto animal, fruto do mar, né? E a questão é, o caranguejo, como a maioria dos frutos do mar que são preparados por aqui, eles levam muita gordura na preparação. Opa! Muito dendê, às vezes é frito, enfim. Isso. E tem um problema com relação a esse tipo de refeição. Você demora quanto tempo num bar comendo isso aqui? Vixe Maria, o cara passa 3 dias e 3 noites. Exatamente. Você pega uma porção de caranguejo e você não tem hora para sair da mesa. Chupa uma patinha você aqui, vai comendo, outra patinha ali. conversando, às vezes tem uma cerveja envolvida também. É verdade. Né? Então, aí o balanço energético desse dia vai ficar positivo. E nesse dia, potencialmente, você não vai conseguir oxidar mais gordura do que você come. Entendi. Mas não é nada perdido, não. Por quê? É só um dia. Se você fizer isso esporadicamente, acredito que não vai ter nenhum problema, não. Cerveja. Esse é o problema. Chega sexta-feira à noite, o cara naquele ritmo, atrás do teu elétrico, só não vai que já morreu. Aí no sábado, o cara também naquele mesmo ritmo de frio. Domingo também. Aí quando chega na segunda-feira, o cara quer queimar tudo na academia. Me fala um pouquinho dessa situação aí. Cerveja em si. Tá chegando o carnaval, a cachaça. Tem problema, destilado, cerveja faz mal? Explica um pouquinho pra gente. Eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta. Epa. Quanto tu bebe? Rapaz. Quanto é o exemplo que você está se referindo? O cara que senta numa mesa do bar, paga a primeira cerveja, pede o juízo e só sai de lá quando não tiver mais nenhum tostão no bolso. Pois bem. Bebe tudo. O grande problema da cerveja não é nem a cerveja em si, é da bebida alcoólica. Álcool tem caloria. Cada grama de álcool tem 7 quilocalorias. Então, se você bebe, nesse contexto, você fica aí num bar talvez umas 5, 6 horas, também... Agarrado às garrafas. Justamente. Isso faz com que você ingere muita caloria. E o grande problema da cerveja também, além da própria caloria, é que ela diminui a inibição que a gente tem com outras comidas. Então a gente aperta o botão do pausa na dieta e come o que quiser, né? Entendi, é verdade. Muito legal. Márcio, por favor, faça mais uma pergunta para o Rinaldo Caporal, por gentileza. Não, voltando à pergunta do boi. Meu amigo, o que você quer com o boi? Rapaz, o Sindicato dos Animais. Meu amigo, esqueça isso. O cara está falando aqui de uma situação séria, você está citando animais. É a última pergunta, viu? Se citar boi de novo aqui... Fica abusado. Para, vai falar logo. Ele respondeu do boi, faltou a do... Vá, meu amigo. Deixa eu quieto. Ele faltou... Faltou responder. A do... peraí. Bora, meu filho, estamos no... Faltou... Desculpa, ainda. Respondeu. De vez em quando pode do controle. Se existe uma suplementação humana, deu branco. Se existe um doping natural para que você possa, vamos supor, eu quando jogava handebol, eu corria com peso de 1 quilo, meio quilo nas pernas, para poder, quando fosse jogar, ter um doping natural, entendeu? Sim. Agora, alimentação, existe esse doping natural? É muito relativo. Você está perguntando coisas que aumentam performance, né? Isso, correto. Na nutrição, tem poucas coisas. Se a gente for citar de suplementos, eu consigo citar em uma mão os suplementos que podem melhorar a performance. Dentre eles tem a creatina, que é um suplemento muito bem estudado, seguro. Cafeína, que também pode ser ingerida através de café. Substratos tamponantes também, como bicarbonato de sódio, betalanina, mas acaba parando por aí. No seu caso, você citou que é um esporte de handball, correto? Handball, exato. O esporte de handball, ele dura quanto tempo os matches? Depende. Não, depende sim, mas tem tempo certo. São 15, 25 minutos, aí em média dá uma hora. 25, vamos lá. Então, nesse contexto, talvez uma suplementação de carboidrato pudesse te ajudar. O carboidrato ele pode diminuir um pouco a fadiga e pode fazer com que você renda mais, corra mais, tenha mais acertos de bola, enfim.
Reinaldo, a conversa, a entrevista está tão boa que aqui as horas elas conseguem passar com uma velocidade. Mas eu prometo, telespectador, que eu vou aqui aproveitar ao máximo a presença do Reinaldo Caporal. Vamos aqui sem estipular tempo enquanto houver aqui no programa para que a gente possa continuar conversando com ele. Vamos lá. O camarada que tem o hábito, eu sou a testemunha, vou falar tecnicamente o que lhe interessa. Pois bem. No auge de minha forma, estava consumindo quase 4.000 calorias por dia. Bastante. Quase 4.000 calorias por dia. Tem foto para poder mostrar? Mostra aí as fotos aí para o nosso Reinaldo. Mostra aí a foto. No auge, viu? Não bota mais ou menos não. Ó, primeiramente, isso aqui era uma travessinha para algum lanche. Um lanchinho da tarde. Também gosto. Para poder animar. Era uma travessinha. Enquanto o pessoal vai buscar as fotos ali, isso aqui... Não, isso aqui não. Isso aqui é um trash feio, isso aqui. Isso aqui é um trash feio. Tira ele daí, meu amigo. Tira ele daí. Bota lá o Isso sushi. aqui é um exemplo. Isso, o sushi em si. Para quem acha que está fazendo dieta, comendo sushi, por ser peixe, por ser um produto cru, isso precisa ser bem avaliado, Reinaldo, por gentileza? Tudo precisa ser bem avaliado. O sushi é um alimento que, como qualquer outro, tem valor energético, tem macronutriente, proteína, carboidrato, gordura, e isso deve ser contabilizado numa dieta. Então, é possível você comer sushi tranquilamente, desde que seja uma coisa que esteja dentro do seu plano alimentar. Geralmente o sashimi, o sonomono, algumas pecinhas de arroz, dá tranquilamente para encaixar numa dieta. Engraçado que o brasileiro tem também a sua mania, né, Márcio? Isso é sério, porque se você for analisar na culinária mesmo chinesa, japonesa, não existe muitas coisas que o brasileiro faz. Esse negócio de hot, esse negócio de creme cheese, essas coisas todas que o brasileiro dá uma incrementada. Isso acaba também contribuindo. As pessoas pensam que está lá fazendo bem para a saúde, mas muitas vezes pela falta de informação está apenas se prejudicando, né? Exatamente. É uma coisa que pode elevar o valor energético da preparação de modo bem significativo, principalmente se você comer em uma quantidade grande. O problema... Muitas vezes que eu vejo da culinária japonesa, não está nem nela em si, mas está no método que às vezes as pessoas comem, que é o rodízio. Rodízio, tanto de comida japonesa, como qualquer tipo de rodízio que você come, digamos assim, ad libitum, ou sem termo nenhum, é uma coisa que faz você comer calorias em excesso de modo muito grande. Então eu sugiro que, se for comer um sushi, pega um sashimi, pega um sonomono, umas pecinhas de arroz e só. Eu confesso que sofri quando olha aí, churrascão, final de semana, farra com os parceiros e tal, né? Aí eu pergunto para você aqui o seguinte, um cara que tinha um consumo diário de 4.000 calorias aproximadamente. Quando você vai fazer uma dieta, você reduz isso para 600 calorias, 800 calorias. Isso é uma coisa terrível, não é verdade, gente? É verdade, essa dieta nunca iria funcionar para você. Talvez funcionaria, como eu falei para vocês. Por tempo. Há 2 semanas, 3 semanas, mas hormônios regem o quanto você vai comer. A não ser que você esteja trancafiado e alguém esteja te dando as refeições. Aí você não vai ter escolha, correto? Mas, de outro modo, você vai falhar nessa dieta. 800 quilocalorias para um homem deve ter o quê? Uns 95 quilos aproximadamente. Cara, eu te amo, cara. Eu te amo, bicho. Eu te amo, meu irmão. O cara tá dizendo que eu tenho 95 quilos, Márcio. Que é isso? O cara é nutrição esportiva. Eu tenho que dizer que eu amo o Reinaldo Caporal, parceiro. Rapaz, o gordinho tá bem distribuído aqui, em 115 nesse corpinho. Hoje eu não dou. Olha aqui como é que tá o gato, como é que é o gato hoje e o gato ontem, entendeu? Caramba. Aqui eu tava na faixa dos 165, 170 quilos por aí. Perdeu bem, velho. Perdi bem, assim, com alimentação e exercícios físicos. Agora sim, da forma igual um animal solto no pasto, entendeu? Não tem aquele negócio de, você vai por aqui, agora na hora do almoço você vai comer isso, aquilo. Eu sou um cara meio disciplinado para essas coisas. Eu acho que muitas vezes falta nos profissionais, isso não é nenhuma crítica para poder diminuir o trabalho, mas eu acho que falta opções. Com certeza. Para as pessoas. A dieta, ela impreterivelmente, para uma dieta funcionar a longo prazo, ela tem que ter flexibilidade, tem que ter um grau de flexibilidade. Se não houver opções, nós não somos robôs, correto? Tem 1 ou 2 pessoas que conseguem ter uma dieta monótona e seguir para o resto da vida. Mas a grande maioria precisa de uma variedade, precisa de opções para conseguir, cronicamente, manter em déficit energético e lograr êxito na perda de peso. Né? O que é que você recomendaria, depois de uma base de estudos, acompanhando essa condição em que o cara que tinha 165 quilos estava beirando aos 170, aí baixa para casa dos 115 e está lutando para chegar nos 2 dígitos. E aí a caloria que ele consumia era de quase 4.000, passou para 1.500 por aí. É um
número satisfatório esse por dia para que você possa balancear? Daria realmente uma condição de dizer que esse cara continuaria perdendo peso com a quantidade de calorias como essa, 1.500 calorias por dia? Enquanto você estiver em déficit calórico, qualquer ser vivo, desde uma bactéria até um ser complexo como nós humanos, ele iria diminuir de tamanho. Então, 1.500 quilocalorias, o seu gasto basal deve estar na faixa de 2.200, 2.300. O basal é o que você precisa para sobreviver em coma, deitado sem mexer nada e se manter nesse peso. Certo. Então, com certeza, 1.500 quilocalorias você iria perder peso. Agora, é o seguinte, tem gente que não consegue manter um déficit energético, talvez um grande como esse. Tem gente que se sente mal. Então, também é possível aumentar um pouco o aporte calórico sem problema nenhum e adequar, ter um déficit talvez um pouco menor, mas que consiga durar mais tempo. Até agora foi café com leite a entrevista com ele, né? Foi café com leite. Vamos entrar para os assuntos polêmicos. A gente está se aquecendo, né? Vamos entrar para os assuntos polêmicos. Vamos lá, Márcio, por favor. Esqueça o boi. Por favor. Para começar. Tá. Um maratonista, ele consome mais de 6.000 calorias. Alguns mais que isso. Mais que isso. Eu não vi um maratonista do estilo Viderlan. Assim, meio cheio, entendeu? Sim. Então, é o seguinte, a física, ela é precisa. Se você gasta mais do que você consome, você seca. Exatamente. É matemática pura mesmo? É somar e subtrair. Perfeito. E só mais um detalhe, o homem, ele é de fato, em geral, aquilo que consome? Você é o que você come, é aquela pergunta que ele quis fazer, né? Se você é o que você come. Não concordo com isso. Por quê? Porque é muito mais complexo que isso. Obviamente que uma dieta, em qualquer parte do mundo, se uma dieta tem frutas e vegetais, se tem alimentos minimamente processados, isso na grande parte da dieta, ou seja, uns 80% da dieta desse jeito, os outros 20% você pode comer do que quiser. Com certeza. E se ela tiver em déficit calórico, você ainda vai emagrecer, mesmo se estiver comendo sanduíche, milkshake, enfim. O importante é você alcançar o déficit calórico, ter uma qualidade de dieta boa através de consumo de frutas e verduras, e o resto, a matemática, a física se encarrega. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Reinaldo que eu acho muito importante também para que a gente possa deixar claro, porque vamos entrar agora nos temas mais polêmicos. Suplementação é o que muitos nutricionistas indicam. Eu gostaria que você falasse desse fio, dessa linha, que é uma linha preocupante. Por exemplo, quando se trata de termogênicos, você é a favor do uso de termogênico para poder acelerar o metabolismo de um atleta, de uma pessoa comum? Eu gostei muito da sua pergunta. Termogênico, e me permita dizer que eu sou uma pessoa muito sincera, eu não tenho conflito de interesse nenhum com nenhuma fábrica de suplemento, nem nada, então eu posso fazer isso, eu posso ser sincero. Termogênico nenhum funciona do modo que ele apregou a funcionar. O que eu quero dizer? Nenhum termogênico aumenta de fato a termogênese. Olha. Exatamente. Então, assim, quando você toma um termogênico, mesmo que você sinta mais palpitação, mesmo que você sinta mais suadeira, isso de fato não tem uma relevância grande para o déficit energético. Existe sim uma substância que aumenta a termogênese de forma significativa. E ela é um pesticida e pode matar. Então, assim, eu acho que não é conveniente, não vale a pena ser utilizado, correto? É verdade. Que coisa maravilhosa nós estamos aqui acompanhando. Quer dizer que é um pesticida e pode matar, então. Com certeza. Pois é. Tá vendo, Márcio? Essa foi boa. Rapaz, esse cara é bom. O uso de injeção para deixar o corpo definido. Muitas vezes em academias tem cara que é educador físico. Hoje não com tanta frequência assim porque as leis são mais rígidas. Mas antigamente o cara ia para academia, chega lá, eu quero ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Na minha época era o cara, né? Quero ficar musculoso, quero ficar igual o Stallone. E aí de repente os caras dizem, tem essa seringuinha aqui para você, a gente aplica ali. Esse tipo de prática é uma condição que provoca também riscos à saúde e à vida da pessoa. Muita gente já morreu. Gostaria que você falasse exatamente desse viés, dessa situação que também pode trazer danos irreparáveis à saúde, como nutrição esportiva. Só para deixar claro, esteroides anabolizantes, correto? Exatamente. Esteroides anabolizantes, médico não pode prescrever esteroides anabolizantes para fins de performance ou estética. Qual é a real utilidade? É um medicamento e ele tem realmente uma utilidade clínica. Qual é essa utilidade? Pacientes queimados,
que precisam reconstruir tecido de forma muito rápida, pacientes com caquexia, com uma perda muito grande de massa livre de gordura também, reposição hormonal, se for detectada por mais de uma vez no exame de sangue, e se tiver os sintomas clínicos também, o que de fato é uma coisa bem rara. A maioria das pessoas está, digamos, banalizando um pouco essa questão de reposição de testosterona, né? Sim. É raro ter casos realmente que você precise repor a testosterona. Geralmente, quando ela se encontra baixa, é de fato devido a fatores secundários, como, por exemplo, privação de sono, aumento de estresse, tudo isso faz aumentar o cortisol e a produção endógena, ela acaba diminuindo. Uma última colocação para a gente encerrar e liberar o Rinaldo, porque foi a pergunta do Max lá. E aí é muito interessante também, não poderia deixar passar uma oportunidade como essa. O cara como eu começa a ficar empolgado por estar perdendo peso, passa na rua, as meninas saem. Gatão, pá, aquela coisa toda. Aí eu digo, meu irmão, vou começar a cortar algumas coisas. Vou deixar de comer peixe, vou deixar de comer carne e vou ser vegetariano. Ok. Esse tipo de coisa ele também precisa ser bem trabalhada. É uma decisão difícil para um cara que passou a vida inteira comendo carne, passou a vida inteira rodando os rodízios da vida por aí. Como é que você encara uma situação como essa? Existe, por exemplo, alternativas? Carne de soja, por exemplo, pode ser um aliado nessa história? Você está se citando como exemplo? Citando como exemplo. Você conseguiria viver sem carne por o resto da vida? Nada, de jeito nenhum. Então ia falhar. Mas se uma pessoa, por exemplo, tivesse realmente a vontade de se tornar vegano ou vegetariano, é possível sim ter uma dieta controlada, balanceada e ser saudável, não tem problema nenhum. Não existe um modelo de dieta, digamos, melhor. Sim. Cada moda que a gente vende pode extrair alguma coisa boa. Por exemplo, a dieta low carb, dieta cetogênica, eles priorizam alimentos in natura, mesmo aqueles alimentos que tem um teor de carboidrato menor, certo. Abacate, folhas, tudo isso tem um teor de carboidrato baixo. A dieta mediterrânea, por exemplo, que também está na mídia, é uma dieta que ela apregou o consumo de gorduras monoinsaturadas, principalmente de peixes. O que é a gordura saturada? Só para que o pessoal em casa possa entender, por favor, Rinaldo. Eu não consigo dar uma explicação tão fácil, mas basicamente uma saturação é uma ligação química dupla. E quanto mais gordura saturada você come, maior pode ser o seu risco de doença cardiovascular se for uma coisa crônica. Linguiça, por exemplo, tem gordura saturada? Tem. A maioria das proteínas animais tem. Mas é óbvio que é uma coisa que pode ser consumida na dieta desde que em moderação. Rinaldo, muito obrigado, meu irmão, pela presença. Volte outras vezes. Figura fantástica, né, Márcio? Vem pra cá hoje. Foi uma das grandes entrevistas que nós acompanhamos aqui. Poderíamos passar um programa inteiro só tirando dúvidas a respeito desse assunto. Parabenizar o pessoal da produção por ter convidado o Rinaldo Caporal, que ele volte mais vezes para falar de nutrição esportiva, falar realmente do trato com alimento, que é um assunto que muita gente tem dúvidas. E sinta-se sempre convidado a voltar mais vezes aqui na TV Eu que agradeço, obrigado pelo convite. E é só convidar de novo que eu estarei aqui. Tá certo, então. Conversamos com o Rinaldo Caporal, ele que é nutricionista, falando também da área de nutrição esportiva e também de muitos contatos com o alimento. Márcio, pare de ficar encantado com o Rinaldo e peça para que ele saia do plano. O Márcio, eu vou dizer uma coisa para você. Não, eu tenho que sair daqui. Olha como é que o Márcio tá, bicho. Sinceramente, o rapaz, ele sempre faz assim, ó, para o telespectador entender. Quando o entrevistado termina. Pode sair. Ele faz assim. Ele tava assim, olhando pro Rinaldo, e assim. Ele quer fazer mais uma pergunta. Meu amigo, eu acho que acabou, rapaz. O rapaz vai embora. Quer fazer uma consulta? Vá consultar lá no consultório do rapaz. Obrigado, Rinaldo, viu? Obrigado. Um abraço, meu querido. Fica com Deus, viu? Obrigado. Eu vou dizer uma coisa pra você. Pra um cara como eu, e porque eu citei muitas vezes a minha situação, e agora falando sério mesmo, porque o cara só sabe o que passa. O cara que tem dificuldades, limitações para poder amarrar um tênis. O cara que sentia muitas vezes dificuldade para baixar. E hoje, quando ele consegue fazer algumas coisas que lá atrás ele tinha muita dificuldade, o cara começa a criar dúvidas e ter realmente um pouco mais de interesse desse cuidado com os alimentos, com as coisas. Então, vale a pena realmente você fazer uma consulta com um profissional adequado. Não estou aqui levantando bandeira para o profissional A ou profissional B, mas esse tipo de entrevista é um tipo de entrevista que empolga muito, porque passa a levar para nós uma consciência muito melhor em relação à importância dos alimentos, daquilo que você está ingerindo, daquilo que você pode ingerir, daquilo que você muitas vezes pode colocar para dentro, fazendo assim, hoje é o meu dia, vou dar um chute no mundo inteiro, vou botar o pé na jaca, mas sabendo que amanhã você tem que seguir a sua linha. É verdade? Não é verdade? Não é verdade, Márcio? Depende. Podemos ir a um rápido intervalo? Márcio, eu sou um cara indisciplinado. O Márcio fica dizendo depende, porque ele é um cara que, igual aquela música do Falcão, o cara não bebe, o cara não fuma, o cara não joga, o cara não namora em pé, o cara não faz absolutamente nada, bicho. Eu sou indisciplinado, eu tenho vida, Márcio.
Eu posso tomar o meu pileque, eu posso sair para a barca, eu posso ir ao intervalo e volto já. Eu também tenho vida.